Jones! Salve, salve, galerinha! Bem-vindos a sei lá que aula, mais ou menos, perdi. Esqueci qual que é a aula hoje. Sei que é de modos amplificadores, tá? Vamos estar falando sobre esses carinhas aí hoje, certo? Então, a apostilinha aí pra você que ainda não tem, baixe ela. Basta chamar no meu WhatsApp, meu brother. Chama lá que a gente disponibiliza a sua cópia inteiramente grátis. Demorou? Então é isso. Vamos falar aqui de modos amplificadores, eu vou resumir isso aqui, tá? Que são os tipos de amplificadores e eu vou mostrar alguns deles e o que tem, resposta de frequência, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona esse mundo dos amplificadores. Vou aumentar essa câmera, aí igual ficou top, um pouquinho mais alto. Ó. Seguinte, primeira coisa, os amplificadores que a gente vai estar falando são amplificadores 12 volts, tá? Ou seja, na tensão operacional das baterias do seu carro aí, ou fontes automotivas de modo mais geral, tá? São 12 volts que é a tensão operacional, certo? Então, são amplificadores, basicamente, o que que ele faz, tá? Ele recebe uma energia vindo das baterias, beleza? E transforma, no caso, aquela corrente, tá? Que tá entrando no módulo ali em 12 volts, corrente alternada, basicamente assim, tá? Onde vem um sinal sonoro pelo cabo RCA do seu player, o processador. Aquele módulo amplifica o sinal, tá? Com a energia da bateria e aquele sinal, ele amplifica aquele sinal para corrente alternada, né? Que é a música em si tocando, beleza? E, consequentemente, ele entrega aquela música. Então, por isso que cada amplificador ali tem suas potências RMS e também a questão de impedância, tá? Ou seja, o módulo vai entregar aquela potência quando casa aquela impedância que ele tem declarado, certo? Eu vou estar mostrando aqui depois, eu vou explicar rapidamente aqui primeiro, tá? Tem os módulos mono. O que é o módulo mono? É um módulo de um canal, ou seja, ele é mono, ele não é estéreo, tá? Um módulo que entrega, ele faz a soma basicamente ali, ou manda, no caso, só o lado L ou o lado R, que 90 e tantos % das músicas aí são gravadas em estéreo, tá? Para separar o lado direito do lado esquerdo, beleza? Então, por isso que existem módulos mono, módulo estéreo, tá? Nesse caso aqui em Trio Goiânia a gente usa muito, mas muito mesmo, a questão do módulo usando um único canal, tá? Faz a soma aí do lado esquerdo e direito e entrega sem o estéreo, tá? A maioria, 90% aí dos sons no Trio Goiano utilizam assim. Poucas pessoas se preocupam realmente com esse efeito estéreo, tá? Mas enfim, módulo mono então, modo de um canal, tá? Modo, sei lá, 1200, modo de 400, não interessa, tem vários módulos, tá? Inclusive eu tô aqui com alguns, ó. Tem essa Stetson aqui, ó, é um módulozinho de um canal, ó, 400.1, tá? E essa aqui é uma saudista 400.2. Então são módulos que declaram, esse aqui declara 2 ohms, esse aqui declara 4 ohms aqui no bridge e 2 ohms por canal, certo? Só para exemplificar rapidamente, mas eu vou mostrar para vocês também tudo certinho daqui a pouco nos demais amplificadores que eu vou estar mostrando aqui, ó, para vocês no PC, certo? Então módulo mono, módulo de um canal, beleza? Módulos de 2 canais, tá? Podem ser considerados estéreo, como essa 400.2 que eu vou mostrar ali, são módulos de 2 canais, ou seja, dá para você separar o lado esquerdo e direito, ou dá para mandar 2 monos, tá? Também, se quiser 2 canais, você vai mandar em mono, não vai separar os lados ali, certo? Então dá para trabalhar das duas maneiras, mas são módulos de 2 canais. Dá para você usar, por exemplo, um para grave e outro para voz, dá para fazer isso, certo? Então, módulo de 2 canais basicamente é isso, fechou? E temos os módulos também de 4 canais, tá? Ou seja, um módulo que tem 4 canais que eu posso trabalhar aqui, né? No caso 4, né? 2 de cada lado. Então eu posso trabalhar, por exemplo, 2 para grave e 2 para voz. Posso trabalhar os 4 para grave ou os 4 para voz. Ou posso trabalhar, por exemplo, um bridge, né? 2 canais para o grave, 1 para médio e 1 para tweeter. Então assim, dá para fazer inúmeras possibilidades com módulos de 4 canais aí. Normalmente os módulos de 4 canais, né? 2 lados aí, certo? Você regula 2 canais, dá para ajustar, né, no crossoverzinho do módulo, tipo para grave ou para voz ou full, tá? Ou seja, o full vai passar tudo, todas as frequências de 20 a 20 mil Hz, tá?
E a gente tem também esses modos que eu discriminei para você, de 1 canal, 2 e 4. MOSFET, que são os modos das classes mais antigas aí, como Hotstar, Power One, Pirâmide, Booster, sei lá como é que você queira chamar. Mas tem todos esses módulos aí que você pode trabalhar e também os digitais, que também tem, tá? Por exemplo, vou dar exemplo para vocês, modo de 1 canal MOSFET, Hotstar, ou a Booster também, que é um modo para grave ali de 1 canal só, tá? Ele tem 4 saídas ali, né? 2 positivas e 2 negativas, mas lá dentro é tudo jampeado, é uma coisa só para facilitar a conexão, certo? Então, mas é um modo de 1 canal. Outro módulo também, por exemplo, de 4 canais, a Power One Booster ou a Power One Hotstar, modo de 4 canais, tá? Que entrega, no caso a Hotstar, voltando aí, Hotstar Booster, que é de 1 canal, a 1.200 ou 1.600, ou a Booster, que é 1.500, elas entregam ali em 1 canal, tá? E só responde grave, se eu não me engano, responde só até 500 Hz, certo? Já essas Hotstar, Power One, Pirâmide, Booster, né, que são 4 canais, elas têm resposta full range, ou seja, ela tem uma chavinha de crossover, tá? Desde que ela esteja funcionando 100%, ela tem uma chavinha lá que você ajusta só voz, ou só grave, etc, tá? Ou full, deixa passar tudo. O ajuste que você fizer no player, ou processador, ou crossover, que ela receber, ela vai amplificar aquele sinal, tá? É basicamente isso, certo? Então, eu te dei exemplos aí. E modos digitais eu vou estar mostrando agora, que é o que a gente utiliza de fato hoje em dia, tá? Utilizar esses modos Hotstar, Booster hoje em dia, eu acho uma coisa que muita gente ainda usa por conta do valor ser mais em conta, tá usadinho, tem muito no mercado, mas eu não recomendo mais utilizar, porque para mim gasta muita energia pela potência entregue, tá? Ou seja, a eficiência deles são baixíssimas. Agora eu vou mostrar para vocês os exemplos aí do modo de 4 canais, de 1 canal, 2 canais, para vocês entenderem melhor, fechou? Então, segura. Então vamos começar com os exemplos aqui, tá? Eu deixei esse meio que separado aqui pra gente poder falar, ó. Então eu vou pegar aqui primeiro as 400, tá? Peguei no Mercado Livre mesmo para vocês verem aí, porque até questão de valor que cada um custa. Então eu peguei exemplo de modos digitais aqui de 400 RMS, tá? Como o Tarampzinho, 400.4, tá? Ele é um módulo aqui no caso, vocês podem verificar aqui, ó. Deixa eu pegar e dar um clique. Aí, ficou maior aqui. Então aqui, galera, o power, que o que é? Basicamente, positivo, negativo e o remoto, tá? Então, sinal positivo e negativo da bateria e o remoto, que é o remoto que vem do player, tá? Que é para acionar o módulo quando o seu toca CD liga. Então, ele vai ligar de fato quando chega um sinal positivo aqui nesse remoto. Então, eu tenho aqui o modo, esse aqui é um tri-mode que a gente chama, tá? São 3 conexões. Então, eu tenho o canal aqui, ó. Deixa eu ver aqui, canal 1 e 2, 3 e 4, tá? Então, positivo do canal 1 e o negativo é no meio. E o canal 2, o positivo é no meio e o negativo é na ponta, tá? Basta vocês lerem e analisar isso aqui que vocês conseguem identificar na hora de estar fazendo a ligação, tá? E aqui no canal 3 e 4 a mesma coisa. O canal 3, o positivo é aqui e o negativo é o do meio. E o canal 4, o positivo é o do meio e o negativo é o da ponta. E para você ligar no bridge, tá? Você vai ligar aqui. Então, ou seja, é um modo 400 de 2 canais, tá? Então, cada canal desse aqui é 2 ohms. E o bridge soma os canais. Então, 2 mais 2 é 4. Então, o bridge é 4 ohms, tá? Então, tá escrito aqui, ó, bridge 4 ohms e cada canal 2 ohms, certo? E isso, galera, do outro lado tem as conexões de RCA, tá? E crossover também, né? Do modo. Então, se no canal 2, 1 e 2, por exemplo, eu posso ligar full, que vai mandar de 20 a 20 mil Hz, certo? De acordo com que você fizer o corte lá no crossover. E colocando a chavinha para o HP, vai mandar de 80 Hz para cima e a chavinha no LP de 80 Hz para baixo. Isso serve para qualquer canal. Mas o canal 1 e 2, se você colocar para grave, vai tocar só grave, qualquer um dos dois canais. Aqui no 3 e 4 a mesma coisa. Se eu colocar para voz, né, para cortar de 80 Hz para cima, vai tocar só voz, beleza? É basicamente isso, tá? E aqui tem um level, tá? Que é o ganho do módulo e as conexões RCA do canal 3 e 4, canal 1 e 2, tá? Bem simples. E isso funciona nos demais módulos, é muito parecido, galera. Aqui, por exemplo, ó. Fechar aqui. Então aqui tá as conexões, chavinha LP, HP e full, tá? O ganho é bem parecido de um para outro, tá? Aqui tem as conexões, ó.
GND, que é o negativo, hand remoto, 12 de positivo, deixa eu aumentar aqui. Aí tem aqui também o módulozinho Trimode, tá? Canal 1, canal 2, tal, a conexãozinha do meio para dividir, o bridge e tal, etc, tudo certinho, beleza? Também é padrão esses modos de 400, tudo ser 2 ohms por canal, tá? É basicamente isso, galera, certo? A banda aqui é a mesma coisa, mesmo esquema, tá? Só muda meio que a carcaça de um para outro, que é um modelinho novo, mas é bem parecido, galera, como vocês podem ver aqui nos desenhos, tá? A questão aqui também da chavinha, a questão do ganho, etc e tal. Então, é muito parecido mesmo, tá? As carcaças dos módulos. E tem um Stetsonzinho Iron Line, tá? Também é bem parecido, tá? O Stetson já tem a conexão com 4 entradas, tá? Nos canais, ó. Então, aqui, ó, positivo, negativo e negativo, tá? Então, tem as conexões separadinhas. Então, sempre tem que analisar e tal. Ficou com dificuldade, pode consultar o manual, ó, aqui, ó, 4 canais, e aqui 4 canais, 4 canais não, 4 entradas, né, 2 entradas para cada canal, e aqui positivo, negativo e remoto, beleza? Então, esse aqui é um exemplo dos amplificadores de 4 canais mais comuns utilizados hoje em dia, certo? Deixa eu só ver se tá filmando ainda, né, porque eu tô falando sozinho aqui, galera. Mas aparentemente tá filmado. Então, agora vamos dar os exemplos aqui para vocês dos modos de 2 canais, tá? Alguns exemplos que eu encontrei aqui, não é tão fácil achar hoje em dia. Antigamente tinha banda, se eu não me engano tinha saudista também e tal, módulos maiores, mas hoje em dia é um pouco mais difícil. Tem o 400.2 que eu falei para vocês, que eu mostrei da Saudi aqui, tá? Mas aqui vocês conseguem analisar, ó. Nesse módulo, é porque só tem essa foto, parece? Só tem essa foto, tá? Mas tem 2 conexões, tá? LR, que ligando em bridge soma as 2 entradas. Tem uma entrada também high input. O que é um high input de entrada? Em vez de você alimentar, né, o sinal de áudio pelo RCA, você alimenta pelos fios que saem direto dos alto-falantes do original do seu carro. Se for multimídia, por exemplo, é muito comum não ter saída RCA. E tem que fazer essa alimentação por aqui, tá? E tem o level do módulo. Aqui, por exemplo, a Taramps de 2 canais, uma 250.2. O que esse módulo entrega, galera? 2 ohms por canal, tá? Ou seja, o bridge é 4 ohms, tá? Então aqui, ó, canal 1, positivo aqui, o negativo no meio, e aqui o negativo no meio, o positivo no meio do canal 2 e o negativo na outra ponta. E o bridge liga apenas as 2 conexões, e aqui a alimentação, positivo, negativo e remoto, tá? E do outro lado, as conexões RCA. Esse módulo ainda tem um crossover mais top, tá? Porque ele tem o high pass, ou seja, onde a resposta vai começar. Esse módulo aqui mesmo, ele responde de 80 Hz para cima, tá? Basicamente, ele não foi um módulo projetado para tocar grave, porque ele já tem um crossover aqui para onde inicia a resposta e começa em 80 Hz. Então, sempre analise, galera, o módulo que vocês forem comprar, a resposta de frequência dele, tá? Sempre tem aqui no caso na descrição e tal, tá? Mostra a resposta de frequência. Normalmente, se não tiver aqui, se você buscar no manual, você consegue encontrar a resposta de frequência de cada produto. Beleza, galera? Vou pegar outro exemplo aqui, uma Falcon, tá? De 2 canais, ó. Um 300 RMS.2. Então, são 150 RMS por canal. Aqui tem algumas coisas falando sobre ele, 2 canais de 150, aí aqui, ó, resposta de frequência de 20 a 8 kHz, ou seja, esse módulo para tocar Twitter, por exemplo, não é interessante, que ele não passa de 8.000 Hz, que é a frequência do Twitter ali, de 5.000 para cima, tá? Então não seria interessante para você tocar, por exemplo, Twitter, mas para um gravezinho, o sisteminha para um upgrade já seria bacana, porque se daria para você colocar, mandar 300 ms a 4 ohms, que é o bridge dele, certo? Você mandar aí no caso os 300 ms. Então tem sempre que analisar cada módulo para entender se é bacana para o seu setup ou não. Fechou? E agora por último são os módulos de 1 canal, galera. Cadê? Aqui, ó. Exemplos de módulos de 1 canal, tá? Por exemplo, um Taramps MD3000, certo? É o modo de 3.000 RMS a 12.6 volts, isso é muito importante, tá? Quando vocês forem olhar o produto,
analisarem aí essa questão. Qual é a resposta de frequência desse amplificador e qual a potência que ele entrega a 12.6, que é a tensão operacional da bateria, e quando ela está em tensão de carregamento, tá? Que é acima de 13.8 volts, de 13.8 a 14.4, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o módulo, certo? Normalmente é meio que padrão isso aqui. O módulo tem as conexões de fiação aqui, positivo, negativo e o remoto, tá? Como os demais, beleza? Os de 400 ou de 2 canais, tá? E tem a parte de alimentação também, ó. Então eu tenho aqui, ó, a saída dos alto-falantes, como é um canal, é um positivo e um negativo, certo? Esse modo aqui, por exemplo, tá discriminado, é uma de 1 ohms, tá? Então, aqui tem um level, as conexões RCAs, muito importante, módulo que tem as duas entradas, tá? Aqui é os dois entradas, tá lendo? R mais L. Obrigatoriamente você tem que alimentar as duas conexões para ele fazer a amplificação correta, porque se você alimenta só um, não fica 100%, galera. Então alimente as duas entradas, tá com 2 fios, né? Um positivo, no caso um lado R e lado L, certo? E aqui a gente tem um crossover com level. Então eu tenho aqui o crossover e o bass boost no caso, né? Eu tenho a resposta de 20 a 80 Hz para cortar, tipo, aonde vai começar a resposta, depois de 80 a 20 mil. Ou seja, isso aqui é um módulo full range, ele toca de 20 a 20 mil Hz e tal, 3.000 watts RMS a 1 ohms, certo? Então aqui eu tenho as conexões, positivo e negativo lá da bateria, mais a saída aqui que vai para os falantes e o crossover com level, tá? É muito parecido de um módulo para outro, beleza? Outro exemplo aqui, eu tenho uma Evo da Saudista, esse aqui é um módulo de 3.000 watts RMS, ó. Só que a 2 ohms, tá? Um módulo bem pequenininho, mas aqui, ó, alimentação 12 volts, o positivo, o negativo e o remoto. Eu tenho a saída para os alto-falantes aqui, negativo e positivo, e eu tenho um crossover, tá? Mesmo, bem parecido também, tá? O que que é isso? Eu tenho aqui, ó, de 100 a 500 Hz de low pass, tá? Ou seja, a resposta final e a resposta inicial desse módulo, tá? Ele vai de 5 a 30 Hz de subsônico, que é a mesma coisa de HPF. Módulo muito utilizado para grave esse aqui, tá? Tem uma resposta muito bacana para você alimentar aí o seu sistema e fazer os cortes, etc. Para grave é excelente, certo? Então, eu tenho um bass boost, tá? Em 50 Hz, ou seja, uma equalização, uma atenuação em 50 Hz que vai de 0 até 12 dB, beleza? Então, é mais uma opção. Esse módulo aqui é uma 3000, tá? Vocês podem analisar sempre assim, é bem parecido a questão do crossover, que muda um pouco de módulo para módulo, as opções de corte, mas a parte de alimentação, remoto, etc., RCA é bem parecida. Fechou? Eu tenho aqui agora um Taramps, um HD3000, beleza? E mais uma vez, sempre analisem a resposta de frequência dos módulos, tá? Então aqui, ó, resposta de frequência, full range, ou seja, todos os ranges, tá? Full é tudo e range é a resposta em si. Responde tudo, de 10 a 20 mil Hz. O nosso ouvido, como vocês aprenderam nas primeiras aulas, só ouve de 20 a 20 mil. Então ele responde até abaixo disso, tá? Então, excelente a resposta de frequência do módulo, certo? Então toca voz, toca grave, toca qualquer coisa, mas vai tocar um ou outro, ou toca só voz, ou toca só grave, ou toca só Twitter, por exemplo. Estou exemplificando para vocês. E olha para vocês verem que bacana. Esse módulo, galera, entrega os 3.000 watts RMS quando conectado a 2 ohms, entrega os 3.000. Com fonte ligada, ele entrega 3.575 watts a 13.8, porque a 14.4 deve chegar por volta dos 4.000 watts RMS, tá? É assim que funciona. Quanto maior a tensão de entrada, claro que tem um limite também operacional, não pode ser uma tensão muito alta, porque senão o modo até torra, tá? Mas ele entre 11 volts a 15 volts, quanto maior a tensão de alimentação, mais resposta esse módulo vai ter, tá? Em potência RMS, certo? Então, bem parecido aqui também, ó. Aqui tem um crossover, high pass, low pass, um bass boost, o level e as conexões de entrada. E eu tenho aqui também a parte de alimentação, positivo, negativo e remoto da bateria e positivo e negativo do módulo. Beleza? Ainda tem uma chavinha aqui, é um extensor de LED do módulo, tá? Para você saber quando tá clipando, quando abriu proteção ou quando ele tá ligado,
tá? Dá pra você, se eu não me engano, são 5 ou 6 metros esse cabinho aqui. Muito top e praticamente só Taramps que manda esses cabinhos aí, beleza? E tem um outro modelo da Stetson, um modo que eu gosto muito, principalmente para voz, por conta disso aqui, galera, ó. Esse modo tem aqui o crossover dela e mais um boost médio, agudo e grave, certo? Tem um level, conexão RCA e tem um HPF que vai lá de 0 ou 20 Hz até 700 Hz, ou seja, esse módulo aqui eu consigo fazer um corte inicial do jeito que eu quiser até 700 Hz. Então para a voz, quando você quer um pente fino, pode ficar tocando muito forte mesmo, sem vibrar nada e não ficar com a voz nem fina demais, nem grossa demais, você consegue fazer esse tipo de equalização, não é equalização, um corte mesmo inicial. Mesmo você não tendo, por exemplo, um crossover, você consegue fazer esse corte aqui nesse módulo. É muito top. E o LPF dela vai até 20K também, certo? E você ainda consegue dar um boost, coisa que eu não faço e nem recomendo ninguém a utilizar, desde que sabe realmente o que está fazendo, porque esses boosts aqui em grave, médio e Twitter é muito complicado, porque qualquer ganhozinho a mais com distorção você torna o falante, tá? E não fica uma resposta tão agradável também. Tem gente que gosta de utilizar, mas eu particularmente não gosto, certo? Então, esse módulo muito top aí também. Tô dando exemplo de 3000 aqui, galera, igual essa aqui, ó. Essa aqui é uma 3000 da banda Electra Bass, ou seja, um módulo, você já lê que é para grave. Então, ele entrega os 3000 watts MS, só que só para grave, tá? Deixa eu ver se aqui aparece a resposta de frequência dele. Esse aqui não mostrou, tá? Mas responde, se eu não me engano, até 500 Hz, tá? Esse módulo aqui para grave, conforme o próprio manual do módulo. Se eu não me engano, é 3000 watts MS, tá? Mas é o módulo que você só vai usar para tocar grave. Tem que ter um crossover aqui que vai, o sub, né, que é o cross no caso, é o corte inicial, ou subsônico em alguns módulos, né? Vai de 0 aos 5 Hz, se eu não me engano, até 80, e de 80 a 500 Hz. E um bass boost aqui, se eu não me engano, ali em torno de 45, 50 Hz, você pode dar um ganho no grave, tá? Basicamente isso. Temos outros exemplos aqui, ó, Digital Bass, a Stetson, o modo que eu mais gosto hoje para grave, tá? Ele também tem um crossover aqui, ó, de 5 a 80 e de 80 a 500 Hz, se eu não me engano, que também é a resposta de grave dele, tá? Ainda tem um bass boost ali que você consegue dar um ganho. O restante é tudo igual, positivo, negativo, saída para os falantes e tal, beleza? E a gente tem esse outro módulo aqui, ó, que já passamos aí, o módulo mesmo de um canal, tá? Tem a conexão dupla, então tem que alimentar os dois cabos aqui, um só vai tocar, mas não fica 100%, tem que ter os dois. Se tiver mandando um cabo, você põe um Y, por exemplo, fica 100%, tá? Então tem positivo e negativo aqui, saída dos falantes, a conexão dos RCAs, o crossover e ganho, tá? E eu tenho aqui, ó, aí aqui dá pra ver melhor, alimentação e etc. E aqui tem a alimentação da 5000, olha pra vocês verem, tem 4 conexões, tá? O que é isso, galera? É 2 positivo e 2 negativo e um fio remoto. Fio remoto, fio de 0,75, por exemplo, milímetros, você já alimenta tranquilamente, tá? Só para ele acionar. E aí tem 2 conexões para você alimentar, por exemplo, em vez de você pôr um fio de, sei lá, 100 milímetros aqui, tá? Você põe, por exemplo, 2 de 50, um em cada terminal, para a alimentação ficar realmente excelente no módulo, certo? Não é todo módulo que faz isso, a maioria não faz, na verdade, mas isso é muito top, certo? Filmando ainda, galera, bora, que ela vai ficar grande, mas é muito conhecimento aqui para vocês entenderem melhor sobre os amplificadores. Aqui, por exemplo, é um MD5000, conexão bem parruda aqui no módulo, ó, tá? De falantes, de alimentação do terminal, etc. Fio de até 70 milímetros que você consegue conectar aqui. Então, para uma 5000 alimenta muito bem, tá? E aquele negócio, sempre analisar a resposta de frequência. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma resposta, deixa eu ver se aqui mostra aí, mesma coisa, de 10 a 10 kHz, ou seja, toca de 10 a 10 mil Hz, né, no caso. Então, para Twitter não seria interessante, mas para grave e médio, topíssimo, galera. Essas frequências aqui vão atender 100%. Basta fazer o corte que você quer que aquele falante que vai estar ligado nesse modo reproduza, que ele vai reproduzir com fidelidade, beleza? E tem o HPF, LPF no próprio módulo lá, tá?
Aqui outra 5.000, esse aqui também agora só para grave, tá? Um Electra 5K2, beleza? A banda tem um esqueminha de ligação um pouquinho diferente, as conexões aqui dela, ó. Aqui no caso tem um negativo, um positivo, mais uma conexão RCA, certo? Aqui no caso para saída dos módulos, e aqui o positivo e negativo da bateria, mais um remoto, certo? É basicamente isso. E esse aqui é o módulo que responde só para grave. Vamos ver se aqui, nesse aqui vai aparecer, também não tem a resposta de frequência, mas se eu não me engano é até 500 Hz mesmo, tá? As bandas Electra. Aqui eu já passei por agora para uma 8.000, só tem uma fotinha da conexão aqui, ó, vou ver se eu pego um outro. Aqui, ó, MD 8.000, tá? Mesmo esquema, ó, fio bem parrudo, ó, fiação de 70 mm para alimentar no borne aqui do módulo, tá? Aqui a saída do módulo para alimentação dos falantes, o crossover, os RCAs, é bem padrão, tá? Bem parecido, como eu disse, um módulo para outro. Esse módulo aqui é um Taramps, tá? De 8.000, certo? Tá? Um ohms e um canalzinho só. Fechou? Aqui, normalmente a galera coloca, ó, resposta de frequência também mesma coisa, de 10 a 10.000 Hz. Fechou? Então, para grave, médio, excelente módulo para poder colocar, tá? Aí a galera tá perguntando, vai perguntar agora, Guilherme, mas Guilherme, eu quero aprender sobre impedância, como é que casa? Calma, a gente vai chegar nessa aula mais para frente. Eu estou explicando para vocês cada coisa para chegar realmente lá na hora de falar sobre a impedância, vocês entenderem certinho, beleza? Então, tá aqui o MD, agora é um Stetson, quer dizer, um SX8000, tá? 1 ohms. Também mesmo esquema, galera. Tem um crossover aqui lateral, da Stetson, é bem completinho, como eu já disse para vocês. Ganho, HPF, LPF, os boost e tal, o level, as conexões RCA, saída do alto-falante. E aqui o terminal para alimentação, positivo, negativo e o remoto, tá? Então, estou exemplificando para vocês vários aqui. Tem até 12K, 15K, tem módulos desde tudo quanto é potência RMS. Quanto maior o módulo, normalmente, mais salgado fica, tá? Beleza? Então, basicamente isso. Aqui no 8.000 também a gente tem conexão dupla, tá? Para alimentação, para não faltar alimentação mesmo, por conta de não entrar o fio, por exemplo, aqui no módulo. Beleza? É isso, galera. Aqui por último a Electra 8K8, essa aqui já tem conexão dupla também, 2 positivos, 2 negativos, remoto, tá? Aqui, como eu disse, saída positiva do falante, saída negativa do falante e mais um fio aqui, que é a conexão do RCA, tá? Então, ganho, HPF, LPF e um Bass Boost. Fechou, galera? Então, é basicamente isso. Coolers e tal. Acho que não tem mais nada para explanar sobre módulos aqui, mostrei, exemplifiquei, falei sobre todos aí. Fechou? Então, para você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o likezão, tamo juntão aí e bora levar conhecimento do mundo automotivo para todos. Tamo junto, galerinha. Fui!